Perfeito, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, acho que a gente já pode começar os protocolos, né? Certinho. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de desejar a todos um bom dia aí, né? Bom, tanto a galerinha do presencial, tanto o pessoal do online, não é? Estamos começando mais um estudo da BC2 aqui, né? BC2, de praxe, traz reflexões, né, sobre fé e ciência. O estudo de hoje não vai ser diferente, mas com um perfil um pouquinho diferente, né? A Amanda vai trazer para a gente um tema que não está mais muito associado com aquela ciência que a gente vê da ciência do cientista de laboratório, não é? Mas ainda é ciência, é um perfil um pouquinho diferente, não é? Bom, sejam super bem-vindos todos que estão aqui, né? Todos do online. Fiquem super à vontade. Ficamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui, ok? O fluxo vai ser o seguinte: teremos um pequeno devocional agora, trazido pelo Pedro, um breve momento de oração, e depois o estudo, ok? Então, Pedro, se puder vir aqui, por favor. E, gente, bom dia. Deixa eu abrir a passagem aqui rapidinho, porque eu acabei de perder. Achei. Eu queria começar lendo uma passagem, tá em Jeremias, vai do 13, do 1 ao 9. Se alguém quiser acompanhar, pode ficar à vontade, eu tô lendo na NA. Assim disse o Senhor. Cadê a Amanda? Espera a Amanda, né? Isso. O 13, é isso. 13 de 1 a 9. A Amanda mandou. Faça. Mas não é a mesma dedicação, não. Quando é a Bia, o esforço dele é muito maior, ele fica parecendo aqueles... Não, ele fica numa movimentação que chega da gastura, assim, é muita... É descer andando sem parar, pô. O cara fica agoniado. Não é. Você fica, cadê o Arthur? Aí o braço dele sai assim, do meio da cortina, né? com o celularzinho assim. Eu fico quieto, eu desgrama. Amanda, você tá atrasando a gente. Você tá com o seu Instagram aí? Não, mas eu te esperei. Você é dele do Instagram ou tá? Ó, vou começar. Assim, bom dia, Léo. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura, não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda ali na fenda de uma rocha. Pois escondi o cinto no rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, o Senhor me disse: levante-se e vá até o rio Eufrates. Pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio para mim, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Eu não sei de qual tradição religiosa todo mundo veio, mas eu fui criado com uma teologia meio bagunçada assim, e por muito tempo foi muito esquisito para mim entender ou formular a ideia de que Deus é soberano também sobre as coisas naturais. E isso foi uma das coisas que essa passagem me pegou muito, porque a gente tem um profeta que está falando e recebendo em voz audível de Deus um mandamento, e o que Deus manda ele fazer é esconder um cinto de linho num lugar que está completamente molhado, sabe? Assim, perto de um rio. Fazer uma viagem inteira, esconder o cinto perto de um rio, esperar um tanto de dia
E aí ele volta, pega o cinto e tá podre. Tipo, é óbvio que tá podre. Se você esconder um pedaço de tecido no leito de um rio, assim, no meio da terra, ele apodrece. E eu acho muito significativo que Deus ainda falando com ele, tipo assim, em voz audível, de uma maneira completamente sobrenatural e assim, que manifesta o poder dele, ele decide usar uma coisa completamente natural, que é o fato de que coisas apodrecem para passar uma mensagem. E eu acho que isso conversa muito com o que a gente faz aqui, porque um dos esforços que a gente tem aqui é a ideia de reconhecer de que quando alguém é curado de maneira milagrosa, é Deus que cura, mas que quando alguém é curado através da medicina, também é Deus que cura. E entender que quando Deus age através do mundo material e através dos recursos que a gente entende como sendo naturais, isso não significa que ele é menos soberano ou menos misericordioso. O poder dele se manifesta do mesmo jeito, né, nas duas coisas. E por causa disso, o nosso esforço por conhecer é um esforço que também glorifica a Deus. E essa passagem me tocou muito meu coração por causa disso. Porque é uma afirmação da soberania dele sobre as coisas naturais também. É tipo o que eu queria compartilhar hoje. Fazer uma oração rapidinho. Pai, inclina nosso coração aos teus testemunhos, desvenda nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Dispõe-nos o coração para só temer o teu nome. Sacia-nos de manhã com a sua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Peço que o Senhor guie nossa discussão, que o Senhor permita que nós cresçamos crescer em conhecimento da tua palavra e da tua criação, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Amém. É isso. Obrigado pela reflexão, não é? Que agora estejamos sensíveis, né? Àquilo que o Senhor vai dizer aos nossos corações, não é? E que nós não nos esqueçamos das reflexões, né? Que foram trazidas aqui a nós, né? E levemos isso em conta, né? Ao longo da semana e que, bom, nós de fato sejamos edificados, né? E, bom, temos bastante confiança nisso. Então, agora vamos seguir para o estudo, né? Amanda, por favor, pode vir. Oi, gente. Eu vou só esperar a câmera voltar para nós. Tudo bem que continua sendo a minha cara, né? Então não tem problema. Ih, ótimo. Estamos ao vivo. Gente, bom dia. Estou muito feliz que estamos entre amigos. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco mais tranquila, assim, sem muita pressão e tal, para mim e para vocês. Então, se vocês quiserem comentar no meio, falar alguma coisa, o pessoal do Meet é só levantar a mãozinha ou falar no chat que o Arthur vai estar olhando. E o pessoal que está aqui também é só levantar a mãozinha e catar o microfone que está ali com o Pedro. O Pedro vai ser o mestre do microfone hoje. Mas, bom, então hoje a gente começa o estudo do Desejando o Reino, que é esse livrinho bonitinho aqui, muito fofo, de um autor que eu gosto muito, muito, que é o James Kay. A gente vai seguir com esse livro por 4 encontros, então a gente vai chegar até julho com ele. E hoje a gente, de fato, vai dar uma introdução, entrar nesse tema, entrar no que ele está falando. E as duas primeiras partes que a gente vai trabalhar hoje, que é a introdução e o capítulo 1, são partes bem de... Ele vai explicitar os termos que ele vai estar usando ao resto do livro, ele vai explicitar os conceitos que ele vai estar trabalhando. Desculpa. Mas fica ótimo isso na gravação do YouTube. Desculpa, fiquei feliz. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria apresentar... mas aqui não dá para ver, né? Tá, mas para começar, eu vou apresentar o James Kay. Ele é mestre em filosofia e doutor em filosofia por 2 universidades que eu nunca ouvi falar, mas eu acho que elas devem ser muito boas. E professor de filosofia na Calvin University. Então, ele, de fato, é um filósofo, trabalha com filosofia, continua sendo filósofo o resto da vida. Ele gostou do negócio. E ele é muito bonitinho, ele tá sempre muito bem vestido. Se vocês procurarem fotos dele no Google, vocês vão achar fotos ótimas dele com camisas floridas. Ótimo. Eu trouxe alguns dos livros dele. Ele, de fato, tem uma produção bastante extensa, ele tem muitos, muitos livros.
Mas eu trouxe alguns aqui só para a gente entender mais ou menos de onde ele está falando e qual que é o tema principal dele. Se a gente olhar para os títulos, a gente vai ver que ele tem um interesse muito grande pela pós-modernidade. Ele, de fato, é um filósofo da pós-modernidade, que, em termos filosóficos bem, assim, de forma bem breve, bem simplista, é uma mudança de mentalidade de um momento em que a modernidade dominava, né? Então, um momento de estabilidade, de verdades absolutas, para um momento em que a cultura propaga ideias como é a palavra? Esqueci, mas eu vou dizer propaga. Propaga ideias de fluidez, de valoriza aquilo que é efêmero, aquilo que passa rápido, aquilo que, enfim, a velocidade. E é isso que ele vai estar olhando, essa a parte principal da pesquisa dele. Mas aí eu trouxe 2 livros específicos dele, em que ele vai trabalhar mais especificamente sobre a questão do cristianismo, que é o Evolução e a Queda, que é um livro que foi lançado pela ABC2 e a Thomas Nelson, na coleção Fé, Ciência e Cultura. E o Você é Aquilo que Ama, que eu acho que deve ser o livro mais famoso dele, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar do título, em que ele vai, na verdade, trabalhar o tema que a gente vai trabalhar com o Desejando o Reino, e que ele trabalha na trilogia Liturgias Culturais, de forma um pouco mais simples, um pouco mais dinâmica. E aí, então, o Desejando o Reino ele faz parte de uma trilogia e que o alvo principal desses livros é de transmitir a estudantes e professores de universidades e escolas cristãs uma concepção de como deveria ser um ensino essencialmente cristão. E aí a proposta dele nesses livros é fugir um pouco da ideia de que o ensino cristão ele deveria se basear primeiramente em crenças cristãs ou em teoria cristã, e vai dizer que o que faz uma educação ser propriamente cristã é o que a gente faz, são as práticas, porque o que nos torna cristãos é o que a gente faz. Então, no Desejando o Reino, ele vai dar uma visão super ampla sobre isso. No Imaginando o Reino, ele vai aprofundar na questão da antropologia filosófica, que é um tema que a gente vai falar bastante aqui hoje. E, por fim, no Aguardando o Rei, ele vai trazer a dimensão da fé pública. Então, a aposta desses 3 livros é: e se a educação não disser respeito primeiramente ao que sabemos, mas ao que amamos? Ok? Então, guardem essa pergunta para o resto da série. E aí a gente entra direto na introdução. O ponto principal da introdução, que de fato precisa ficar claro, é que, para ele, toda educação pressupõe uma antropologia filosófica. E aí, definindo a antropologia filosófica de forma bem rapidinha, ela tenta responder a 2 perguntas. Primeiro, o que é o ser humano? E segundo, qual que é a relação que ele estabelece com o mundo? Então, quando ele diz que toda educação pressupõe uma antropologia filosófica, ele está dizendo que, por trás de toda constelação de práticas educacionais, então aqui já a dimensão do que a gente faz, há um conjunto de suposições sobre a natureza da pessoa humana. Então, por trás de toda a pedagogia, de toda a teoria educacional, existe uma pressuposição do que a gente é, o que é ser humano. E aí, o que ele vai dizer, e a proposta principal do livro é a seguinte: para ele, a educação cristã, o ensino cristão até agora, ele se baseou muito na ideia de que o ensino cristão deveria partir de uma cosmovisão cristã, que aí ele está entendendo como um sistema de crenças, ideias e doutrinas que vão guiar a forma como a gente faz e age no mundo. Só que para ele, essa ideia de educação cristã a partir da cosmovisão, ela é uma educação que entende a prática educacional como uma transmissão de informação, uma transmissão de ideias. E a antropologia filosófica que teria por trás é a do ser humano como coisa pensante. E aí aqui o coisa é importante, né? Quando a gente pensa em coisa, é coisa. É um negócio estático, um negócio parado, uma coisa sem forma, no fundo, né? E com um pensamento como forma principal de caminhar no mundo. E o que ele vai trazer no livro é uma nova proposta de compreensão da educação, principalmente da educação cristã, que entende a educação como formação, por meio de práticas. E aí que estaria por trás uma antropologia filosófica que entende o ser humano como ser que ama, como animal que ama. E aí aqui, de novo, o animal, né? Algo mais que tem mais movimento, algo que é vivo, que tem história, enfim. Isso é importante para a gente caminhar daqui para frente. Então, o que ele diz aqui? A forma que refletimos sobre a educação especificamente cristã não é, antes de tudo, uma questão de escolher as ideias cristãs que despejaremos em mentes receptáculos ávidas e receptivas. Ou seja, não é a questão do que está sendo transmitido em termos teóricos. Pelo contrário, trata-se de refletir sobre o modo pelo qual a educação cristã nos molda, nos forma e nos adapta para que sejamos pessoas cujo coração, paixão e desejos estejam voltados para o reino de Deus. E aí, para ele,
pensar a educação dessa forma dá subsídio para a gente colocar como central na vida cristã e na prática da educação cristã a dimensão da adoração, porque a adoração é aquilo que a gente faz com os nossos corpos e em comunidade. Então, a perspectiva da educação como formação para ele vai significar a educação como uma constelação de práticas, rituais e rotinas que inculcam uma concepção de boa vida. A gente vai trabalhar com todos esses termos daqui para frente, mas só para já ter a definição certinha. E aí isso tem duas implicações centrais. Primeiro, que se a educação é formação, então não existe educação... Primeiro que não existe educação neutra, no sentido de que toda educação vai partir de uma visão religiosa, e essa é a proposta dele. E a segunda é que se a educação é formação, então a educação acontece em todo lugar. Em todo lugar a gente está sendo formado para ser alguma coisa. E por isso ele diz que a gente precisa prestar atenção no que a gente faz nas nossas práticas cotidianas, em como a gente está sendo educado em cada espaço que a gente se relaciona, que a gente se coloca. E o segundo é que a educação como formação tem um elemento de transcendência implícito, que é justamente essa concepção de boa vida. Que ele vai trazer que é algo que é transcendente, de fato, que não é algo que é real no sentido de concreto, né? Mas que ultrapassa um pouco a nossa dimensão material, a nossa dimensão da realidade. E aí, só para fazer uma contraposição rápida de como ele vai justificar a escolha da educação como formação como a melhor possível, ele vai dizer que a educação como informação, ela está partindo de uma visão que é iluminista e moderna da pessoa humana, como coisa pensante, enquanto a educação como formação vai partir de uma visão holística e bíblica da pessoa humana. Se a gente pega a Bíblia inteira e a gente lê, a gente percebe que o que está sendo dito sobre o ser humano não é que ele é algo reduzido ao pensamento. Isso é uma visão bem moderna mesmo do ser humano. A visão bíblica, ela é muito mais completa, ela é muito mais holística, e ela, né, o que ele vai defender principalmente é que ela está nos direcionando para olhar para o nosso cardia, que ele vai definir como entranhas, então aquilo que está mais profundo na gente. O segundo ponto é que a educação como informação, ela foca numa transmissão de ideias, por isso é que ela está se baseando na ideia de cosmovisão cristã. Quando a educação como formação tem como princípio, tem como fundamento, formar um povo peculiar que deseja o reino. Então também uma visão um pouco mais ampla, né? Um outro ponto é que a educação como informação estaria reduzindo a fé a um conjunto de ideias, princípios e afirmações, enquanto a educação como informação vai dar uma visão mais ampla de fé, olhando para a dimensão da adoração, para a importância e centralidade da adoração para a nossa formação enquanto cristãos. E por último, a educação como informação, ela vai colocar os corpos como recipientes não essenciais, porque ela está partindo de uma distinção entre alma e corpo, enquanto a educação como informação vai colocar o corpo como central para a definição da nossa identidade. E aí, eu vou fazer um negócio. Eu queria tentar fazer, assim, bonitinho, eu falando da minha cabeça, mas eu não ia conseguir. Então, eu vou ler o livro. Eu vou ler um trecho um pouco grande, peço paciência de vocês. Mas ele é um trecho muito legal, muito ótimo, eu gosto muito dele. Tá bem. Então, eu vou propor que a gente tente encenar um pouco o que ele está dizendo aqui dentro das nossas cabecinhas, tudo bem? Imaginem que somos antropólogos marcianos e que viemos a este estranho mundo dos Estados Unidos do século XXI, ou do Brasil do século XXI, para colher dados sobre rituais e hábitos religiosos dos seus habitantes. Tendo saído de Marte equipados com as ferramentas para a descrição etnográfica, vamos nos aventurar em um dos locais religiosos mais comuns dessa cultura e observá-lo com olhos fixos nos aspectos religiosos dos seus rituais. Junte-se a mim na inspeção desse local. Como ainda estamos distantes, quero que você observe a enorme popularidade do nosso destino, indicada pelo mar colorido que é o estacionamento que contorna o edifício. O local pulsa com peregrinos todos os dias da semana, já que milhares e milhares deles fazem essa peregrinação. Para proporcionar um ambiente hospitaleiro e absorver o influxo diário dos fiéis, o local coloca à disposição deles um estacionamento de proporções oceânicas. Contudo, a monotonia do asfalto preto é quebrada pela cor dos carros e dos utilitários esportivos organizados em filas, um atrás do outro, aguardando pacientemente enquanto os peregrinos se dedicam aos rituais do lado de dentro. Partimos em direção ao edifício brilhante de vidro e concreto de aparência familiar. Não, pera, pulei uma parte, mas tudo bem, deu certo. Na verdade, como esse lugar religioso específico faz parte de uma rede internacional de comunidades religiosas, isto é, católicas, a arquitetura do prédio segue um padrão, o que nos faz sentir em casa em qualquer cidade.
Os grandes pátios externos que dão acesso às entradas estão emoldurados com faixas e bandeiras. Textos e símbolos conhecidos nas paredes externas ajudam os fiéis que vêm de fora a identificar rápido e facilmente o que se acha na parte de dentro. A grande extensão do edifício é ancorada por pavilhões maiores ou santuários semelhantes aos vestíbulos das catedrais medievais. Nossa viagem de trem nos trouxe a uma das várias entradas magníficas do prédio, por onde seguimos ao longo de inúmeras colunas de arcos cromados até a imponente fachada de vidro, cuja base ostenta uma série de portas. Ao entrarmos naquele espaço, somos levados a uma espécie de vestíbulo, cujo propósito é receber, orientar e direcionar os novos interessados, bem como propiciar um espaço de descontração para que o fiel assíduo entre no espírito do espaço. Para os que não são frequentadores regulares, há um grande mapa, um tipo de auxílio ao culto que orienta o neófito, apontando-lhe a localização de várias ofertas espirituais e guiando-o no labirinto que organiza e direciona a observação ritual dos peregrinos. O projeto do interior é convidativo ao extremo. Ele nos suga em direção aos seus espaços internos. Há janelas no teto que se abrem para o céu, mas não há janela alguma nas paredes que dão para o fluxo de carros circundantes. Isso transmite uma sensação de abertura à verticalidade e à transcendência, que ao mesmo tempo deixa do lado de fora o clamor e as distrações da horizontalidade, o mundo terreno. Essa forma arquitetônica de delimitação e de envolvimento transmite uma sensação de santuário, de retiro e de fuga. Desde o nártex, o pátio interior, a pessoa é convidada a se perder nesse espaço que conduz o peregrino a um labirinto de octógonos e de círculos, num apelo a um devaneio que parece fugir de nossa maneira focada e orientada por objetivos de habitar o mundo externo. O peregrino também é convidado a esquecer do tic-tac do mundo e da contagem do tempo do relógio, e a migrar para um espaço governado por um tempo diferente, quase inexistente. Com poucas janelas e uma curiosa manipulação barroca da luz, é quase como se o sol estivesse sempre aqui, ou como se perdêssemos a consciência da passagem do tempo e nos perdêssemos nos rituais dos quais viemos participar. Contudo, embora o tempo diário marcado pelo relógio esteja suspenso, o espaço de adoração é governado por uma espécie de calendário litúrgico festivo, que se veste das cores, símbolos e imagens de uma litania interminável de feriados e festas, às quais regularmente novas são acrescentadas, uma vez que a introdução de uma nova festa se traduz em maiores contingentes de peregrinos que se juntam às procissões do santuário e participam da adoração. O projeto desse templo tem ecos arquitetônicos que remetem às catedrais medievais, espaços religiosos colossais capazes de absorver todo tipo de atividade religiosa diferente de uma só vez. Portanto, pode-se dizer que o edifício religioso tem um sinuoso labirinto para contemplação, ao longo do qual há inúmeras capelas dedicadas a vários santos. À medida que caminhamos em contemplação pelo labirinto, preparando-nos para entrar em uma das capelas, somos arrebatados pela rica iconografia que adorna as paredes e os espaços interiores. Diferentemente das representações de santos que se podem ver nos vitrais, aqui há uma série de ícones tridimensionais com vestes vistosas, que, a exemplo de toda a iconografia, nos inspiram a imitar seus modelos. Essas estátuas e ícones personificam para nós imagens concretas da boa vida. Aqui há uma proclamação religiosa que não transita por ideias, regras ou doutrinas, mas que, em vez disso, oferece à imaginação quadros, esculturas e imagens que se movem. Embora outras religiões prometam a salvação por meios rarefeitos e áridos, como livros e mensagens, essa nova religião global oferece imagens encarnadas dos redimidos, que nos convidam a imaginar nós mesmos em seu lugar, ou a imaginar nós mesmos de outro modo, e assim nos submetemos voluntariamente à disciplina que produz os santos evocados pelos ícones. Vou ler até aqui. É bem longa essa descrição dele. Mas eu queria que vocês tentassem... Eu acho que vocês já sabem do qual local ele está falando. É um shopping. Muito bem. Ah, é um shopping. Ele faz essa descrição e aí ele aponta para essa dimensão das práticas religiosas e de como o que a gente vivencia nesse espaço nos leva a adorar um certo tipo de vida, a desejar um certo tipo de vida. E a gente faz isso com outras pessoas que já estão habituadas a entrar nesse lugar. E a gente sabe o que fazer no shopping. Ninguém entra no shopping sem saber o que está fazendo. E aí, a gente não vai fazer esse exercício aqui, mas eu trouxe fotos bonitas da Unicamp, para dizer que se a gente fizesse esse mesmo exercício na universidade, o que a gente encontraria? Se a gente se afastasse um pouco do local onde a gente habita praticamente todos os dias da semana, pode ser o trabalho, pode ser qualquer outra coisa. Se a gente se afastasse um pouquinho e colocasse um olhar um pouco de desconforto ou de estranhamento com esse espaço, a gente encontraria práticas semelhantes, no sentido de práticas religiosas mesmo, que nos levam a adorar certas coisas, a desejar certas coisas.
Sim? O Ramon, ele tá um pouco incrédulo ainda, eu acho. Tudo bem. O que o James Kay diria é que, sim, a gente ia encontrar em qualquer um desses espaços que a gente habita cotidianamente práticas litúrgicas, no sentido de que elas nos levam a algum tipo de adoração. E são práticas cotidianas que se repetem ao ponto da gente não perceber que elas estão se repetindo. A gente só faz elas. E aí ele nos chama atenção para isso, para que a gente reconheça a natureza impregnada de religião das instituições culturais que todos tendemos a habitar como se fossem locais neutros. E aí, quando ele chama de religião, ele está dizendo que não é uma metáfora ou uma analogia. Ele está dizendo que, de fato, existe uma religião nesses locais, sendo propagada nesses lugares. E justamente porque eles estão criando em nós um desejo por algo transcendente. Então, ele vai dizer que essas instituições, então, elas são religiosas, porque elas são litúrgicas, no sentido de existirem práticas específicas que nos levam a desejar determinada coisa, e pedagógicas, porque essas práticas, elas são formam de alguma forma, ótimo. Elas nos formam para ser um certo tipo de pessoa que deseja um determinado tipo de vida. Só que se isso é assim, então a gente precisa dar atenção para essas práticas. E aí o que ele vai dizer é que se a gente parte da perspectiva da educação como informação, como transmissão de ideias, a gente não consegue observar essas práticas acontecendo em outros lugares. E aí a gente corre o risco de continuar repetindo elas em outros espaços, como, por exemplo, na igreja, ou, por exemplo, em universidades cristãs. Só um parênteses aqui, a gente não está defendendo que devam existir universidades cristãs ou não, é que essa é a realidade dos Estados Unidos, né? Isso é muito comum. Mas, enfim. Então, o que a gente precisa é de uma visão de educação que leve em conta a formação que acontece nesses espaços. E aí, só para resumir o argumento principal dele do livro, para a gente também guardar na cabeça durante toda a série, nós somos orientados pelos nossos desejos, que são formados em nós por meio das práticas e dos hábitos, que nos fazem desejar um certo tipo de boa vida. Faz sentido, mais ou menos? Tava com medo de ter que não fazer sentido nenhum. Mas isso tem duas implicações importantes. A primeira é que a nossa identidade é definida por aquilo que amamos. E aí, para saber disso de forma mais coerente e organizadinha, tem o Você é Aquilo que Ama, que é onde ele vai falar só sobre isso. E uma outra implicação importante é que, se são as práticas e hábitos que nos fazem desejar um certo tipo de boa vida, então o que a gente faz com o nosso corpo é importante. E aí a dimensão da corporalidade volta para ter centralidade para quem nós somos, como nós nos definimos. Então, em suma, toda a liturgia constitui uma pedagogia que nos ensina, por meio de todas as formas pré-cognitivas, a sermos um certo tipo de pessoa. Portanto, toda a liturgia é ensino, e dentro de toda a liturgia há uma cosmovisão ou entendimento implícito do mundo. E aí a gente vai falar bem sobre isso agora, quando a gente vai agora entrar no capítulo 1. Tudo bem? Vocês estão com paciência? Eu tô achando que vai demorar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bem. Então, o capítulo 1, a gente vai, de fato, aprofundar na questão da antropologia filosófica que ele está propondo, que é a pessoa humana é um ser que ama. E aí, para isso, ele vai primeiro colocar os dois modelos que ele está se contrapondo, que é o modelo da pessoa humana como pensador e da pessoa humana como ser crente. E aí ele vai trazer o modelo que ele está propondo, que é o da pessoa humana como ser encarnado do desejo, e vai destrinchar isso a partir de 3 pontos, que é a intencionalidade, a teleologia e práticas e hábitos. Mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Primeiro, o modelo dominante de entender a pessoa humana que a gente tem hoje é o modelo da pessoa humana como pensador, que eu acho que é bem resumido pela frase do Descartes, famosíssima, penso, logo existo. Então, a nossa existência está acoplada e relacionada diretamente com o pensamento. E aí o James Kay vai dizer que esse modelo do ser humano, essa antropologia filosófica, ela vai nos entender como uma mente imaterial que contingencialmente está habitando o corpo. Então, nós somos a mente, e aí, por acaso do destino, a gente está dentro de um corpo e esse corpo move a nossa mente pelos lugares. Mas o nosso corpo não importa, no fim das contas. A gente podia estar sendo transportado por outra coisa, por uma máquina, a gente podia ser mente material rondando o céu, assim, não sei como isso seria, mas poderia ser. Então, o corpo é uma contingência.
E aí o James Kay vai dizer que essa é uma imagem reducionista, no sentido de que ela é muito racionalista e intelectualista da pessoa humana. Ela deixa de fora a dimensão da corporalidade e deixa de fora a dimensão da comunidade também. Então, aqui o ser humano está sendo definido pelo pensamento, ok? E aí o que ele vai dizer é que, ao longo da história, a gente tem tentativas de... Não, na verdade, peraí, calma, deixa eu ver onde eu tô. Não, isso daqui é... Desculpa. Ele vai dizer que esse modelo de pensamento acabou sendo incluído dentro do protestantismo. Foi esse modelo de pessoa humana que acabou entrando mesmo na forma como a gente entende a pessoa humana cristã, né? Como a gente se entende. E aí ele vai colocar uma frase ótima que é precisamente a adoção dessa antropologia racionalista e cognitivista que faz com que tantos cultos de adoração protestantes sejam elaborados como acontecimentos intelectuais, presos a mensagens que disseminam ideias cristãs e valores abstratos, facilmente resumidos em slides de PowerPoint. Eu trouxe essa citação porque eu acho que, de fato, a gente consegue se ver nesse lugar, assim, né? Acho que se a gente pensar um pouco como acontecem os cultos hoje, a gente, em algumas esferas, né, obviamente, a gente vai ver, de fato, essa centralidade da mensagem. E não que isso seja ruim, né? Ele não está dizendo que a mensagem não tem valor, ela é importante. Mas se a gente foca que o ser cristão se baseia só no entender a mensagem, no entender a palavra, a gente deixa de fora uma dimensão muito grande da prática cristã, a gente deixa de dimensão muito grande do que é ser cristão. E aí, então, segundo James Kay, esse modelo da pessoa humana como pensador é um modelo da pessoa humana cabeça de mola, que é uma cabeçona que se move e fica em cima de um corpinho que é bem menininho, petitiquinho, em cima, né, petitiquinho assim, de onde fica a cabeça, que está sustentando a cabeça. Ele é inerte, ele não se mexe, ele fica lá paradinho e a cabeça tá assim. Então, é essa visão de pessoa humana que está sendo propagada por essa antropologia. E aí, nesse sentido, ela é uma visão muito reducionista, no sentido de que ela foca só na parte da razão. E aí ele vai dizer que, bom, ao longo da história, a gente vê agora sim, esse é o argumento, ao longo da história, a gente vê essa visão sendo refutada muito fortemente. E uma dessas formas de refutação vem de uma tradição cristã. Partindo do argumento de que a razão não é neutra, não é objetiva. A gente não pode se definir pelo pensamento porque ele não é objetivo, certo? Enfim. Eu acho que eu tô me enrolando. Peraí, deixa eu beber uma água. Tô ficando nervosa. Eu tô calma. Ok. E aí, uma das formas de refutação, então, é a que propõe um modelo de ser humano como crente, que é a perspectiva da cosmovisão. Essa perspectiva, então, ela está surgindo diretamente da contestação dessa objetividade da razão e da consequente proposta de secularização da esfera pública, porque, bom, se somos seres racionais e a racionalidade é neutra, ela não está partindo de nenhum ponto de vista em específico, então a gente pode secularizar a esfera pública, porque nós somos seres racionais e a gente consegue fazer isso. A visão do ser humano como crente vai dizer que, na verdade, o pensamento não é neutro, mas ele está baseado, ele opera na base da fé. Ele opera na base de crenças que são pré-racionais, são pré-cognitivas, que estão guiando a forma como a gente pensa. Então, o pensamento não pode ser neutro. E se existe algo do pensamento que está direcionando o pensamento, então, é isso que está antes que definiria o que é ser humano. E aí é a visão da cosmovisão, que nós somos definidos pelo que cremos. E aí o que cremos é definido a partir de uma cosmovisão. Ele vai dizer que, embora essa visão ela tenha um ganho no sentido de contestar essa objetividade da razão e de se contrapor a esse modelo do ser humano como coisa pensante, ela não é suficiente. Porque, primeiro, ela, segundo James Kay, ela estaria transportando o conflito das esferas das ideias para a esfera das crenças, no sentido de que as crenças continuam sendo proposições teóricas nessa visão. O que a gente crê continua sendo uma proposição teórica. Se a gente crê que Jesus Cristo é Senhor, continua sendo uma proposição teórica, né? É uma afirmação. Então, não estaria, assim, redimensionando muito o conflito, tá, na verdade, mudando a questão das ideias para a crença. E um outro ponto é que, por isso, justamente, ela seria uma visão ainda reducionista
porque seria uma imagem descorporificada do ser humano e individualista, não considerando as práticas e o que a gente faz com o nosso corpo, a importância do nosso corpo e a importância da comunidade das quais a gente faz parte. Então, no limite, essa visão, apesar de ela ser propriamente cristã, porque parte da cosmovisão, ela desconsidera a importância da igreja, a importância da gente estar em corpo, em comunidade. Então, ela ainda é reducionista, ela ainda é uma visão do ser humano como cabeça de mola. É uma cabeça cheia de crenças que se coloca em cima de um corpinho que não se mexe. E aí ele traz o contraponto, que é a ideia dele, é o modelo que ele vai propor, que é o do ser humano como criatura afetiva dotada de um corpo. Então, aqui ele traz a dimensão do corpo e a dimensão da afetividade, não do pensamento e não da teoria. Ele está deslocando, então, a identidade humana da mente para o cardia. E cardia aqui entendido como entranhas, tanto na dimensão de ser algo que está mais profundo dentro da gente, daquilo que realmente é o fundo do nosso coração, mas também no sentido corporal. Quando a gente pensa em entranha, a gente pensa em corpo, né? Em partes específicas do corpo, mas a gente pensa em corpo. Então, essa dimensão corporal que ele está colocando. E um outro ponto, que seria um ganho para ele na definição do ser humano como criatura afetiva dotada de um corpo, é que isso traz um sentido dinâmico para a identidade humana. Se a gente se define como ser que pensa ou como ser que crê, a gente está parado no tempo. E, de novo, se a gente é um corpinho inerte, que não se mexe, então a gente não tem mobilidade, a gente não está vivendo o mundo. A gente está só existindo aqui na nossa cabeça. Para ele, o ser humano, como essa outra visão do ser humano como ser que ama, que deseja, traz um sentido dinâmico de formação da nossa identidade ao longo do tempo, de nosso desenvolvimento ao longo do tempo, conforme a gente vai vivendo a vida e existindo no mundo com outras pessoas. E bom, então agora a gente vai entrar nesses 3 pilares dessa definição. Primeiro, a intencionalidade. Aqui eu preciso que vocês lembrem da música da Ana Paula Valadão, como uma flecha que acerta o alvo, usa-me, Senhor. Porque aí é justamente isso que ele está dizendo, que nós somos uma flecha que está se direcionando em direção a um alvo, ok? Essa é a dimensão da intencionalidade. A gente intenciona o mundo, a gente está se dirigindo em direção ao mundo. E aí, aqui, para fazer um parênteses para dizer aqui, ele faz um esqueminha no livro, eu não sei quantos de vocês leram, deram uma olhadinha, ele faz um esquema. O esquema ele vai ficando confuso na minha cabeça. Mas a gente vai tentar construir junto e vai ver se está fazendo sentido, tudo bem? Essa parte eu acho que ainda faz sentido. Nós somos uma flecha intencionando um alvo, ok? E aí, por enquanto, a gente vai chamar essa flecha de intenção e o alvo de alvo, ok? Mas a gente vai dar nome aos bois daqui a pouquinho. Então, primeiro, a gente tem que a nossa... okay. A gente tem, então, que nós intencionamos alguma coisa. Só que essa intenção, ela pode vir de diversas formas. A gente pode dizer que a gente pensa sobre o mundo, a gente pode dizer que a gente... O quê? Alguém tem outro verbo para colocar? A gente raciocina sobre o mundo, aqui ainda está dentro do pensamento, né? A gente imagina o mundo, enfim. A gente pode colocar qualquer coisa aí. Só que se a gente está pensando que a intenção ainda é pensamento, a gente ainda está caindo numa visão reducionista do ser humano como ser que pensa. Bem? E aí ele vai trazer para a conversa o Heidegger, que vai dizer que, na verdade, a forma como a gente se dirige ao mundo é através do cuidado. Então, é uma forma não cognitiva, pré-reflexiva, ou seja, não é pensamento, é uma forma afetiva, não vem da reflexão, no sentido de que não é racional, né? O cuidado ele está numa dimensão um pouco mais corporal, talvez. E aí ele vai dizer que, na verdade, o Heidegger ele é herdeiro, muitos anos depois, do nosso querido Agostinho, que vai dizer que a nossa forma primordial de apontar para o mundo é o amor. Então, nós somos primordial e essencialmente agentes do amor, que trazem consigo a estrutura do desejo ou do anelo. Somos essencialmente, sobretudo, animais que desejam, o que significa dizer simplesmente que somos essencialmente, em última análise, seres que amam. Então, a gente vai chamar essa flechinha de amor. A gente nos direciona ao mundo através do amor. Isso significa que a nossa identidade, como eu falei lá no começo, ela é amar. Ser humano é amar. Esse é o ponto principal. E aí o que vai definir a nossa identidade, nos distinguir uns dos outros, não é se a gente ama ou não, mas é o objeto do nosso amor, é o alvo. É para onde a gente está apontando com o amor que vai definir quem nós somos. E aí eu quero fazer um exercício com vocês, que é, eu quero que vocês fechem os olhinhos. Fechem os olhinhos. Por favor, feche o olho, Pamela.
Eu quero que vocês imaginem as coisas que vocês mais amam no mundo, o que vocês mais desejam, o que tá mais fundo no coração de vocês como aquilo que vocês querem. É de verdade o amor mais profundo. Fecha o olho, Pedro. E aí eu vou dizer pra vocês que eu vou contar até 3, e quando vocês abrirem os olhos, a gente vai encontrar o desejo de vocês realizado. Não vou contar até 3, porque vai que acontece. Mas só um exercício mesmo filosófico. Podem abrir os olhos. Se eu tivesse contado até 3 e a gente abrisse os olhinhos e o desejo de vocês tivesse se tornado realidade, que mundo a gente enxergaria? Não precisa se expor, obviamente, mas assim, pensa na cabecinha de vocês. Seria um mundo legal? Pelo menos, assim, coisa legalzinha? Vocês desejam algo legalzinho, no fundo? Algo... Pra quem não ouviu, o Arthur disse que seriam tá chovendo hambúrguer só com pizza. O problema disso é que a gente não olha muito para esse lugar. A gente não reflete muito sobre o que é isso que domina o nosso coração. E aí, a gente corre o risco de estar primeiro achando que a gente ama mais profundamente uma coisa que a gente não ama profundamente. E o segundo, da gente amar uma coisa que pode até ser boa, mas que não é aquilo para onde nosso coração deveria estar apontando, que não deveria ser o amor mais profundo do nosso coração, aquilo que a gente deseja mais profundamente. E isso muito, abrindo aqui de novo um parênteses, por conta do pecado. A gente sabe que o pecado redireciona os nossos amores para os lugares errados, certo? Todo mundo está na mesma página aqui. Mas se isso é assim, então a gente precisa, de fato, atentar para onde nosso amor está apontando, para onde nosso coração está apontando. Bom, ele vai dizer que aquilo que a gente ama mais profundamente são os nossos amores supremos. A nossa identidade, ela não é definida por tudo que a gente ama. Tipo, eu amo os animais, eu amo a natureza, eu amo a minha gata, eu amo os meus pais. Não é isso. É o que a gente ama mais profundamente. E ele vai dizer que esse amor supremo governa a nossa visão de boa vida. Que aqui vai ser uma visão de prosperidade humana, em sentido amplo, no sentido do que é bom para o mundo inteiro. O que a gente quer para a humanidade como um todo, o que a gente entende que é bom para a humanidade como um todo. E esse amor supremo é aquilo que vai direcionar o modo como a gente vai se colocar no mundo. Aquilo que a gente ama mais profundamente, aquilo que adoramos, que é o que nos dá um sentimento de significado, propósito, compreensão e orientação para nosso estar no mundo, é o que determina como a gente age no mundo, como a gente atua no mundo, o que a gente faz para as outras pessoas, como a gente convive com os outros. E aí a gente entra no alvo. A gente olhou para a flecha, agora a gente vai para a flecha que acerta o alvo. Okay? O alvo para o James Kay é a finalidade do nosso amor, é o nosso telos. Telos, finalidade, bem? Okay. Ele vai dizer que justamente o nosso telos, aquilo para qual a gente está apontando, é uma visão de boa vida. E no sentido de que, primeiro, é uma imagem de prosperidade humana, e aí aqui importa dizer que é uma imagem, então é algo que é afetivo, que é simbólico, que é sensível, que chega a nós por meio dos sentidos, né? É uma construção que é estética, a gente tem acesso a ela por meio de construções estéticas e não de conteúdos teóricos. E por isso elas não vão cativar a nossa mente, o nosso intelecto, mas o nosso coração, a nosso cardia, as partes mais entranhadas da gente. Um outro ponto é que essa visão, essa imagem, ela é social. No sentido de que, de novo, a prosperidade humana não é a prosperidade só para mim. Não é o que eu desejo só para mim mesma. É o que eu desejo para a humanidade como um todo. O que eu acho que é o ideal de felicidade. Aquilo que eu desejo mais profundamente, o que eu realmente acredito que iria me fazer feliz, é aquilo que eu queria que fosse para todo mundo. Eu queria que todo mundo fosse feliz do mesmo jeito que eu. E, então, essa visão de boa vida é aquilo que vai direcionar as nossas ações. E aí aqui eu trouxe um exemplo para a gente pensar, que são as sitcoms. Vou até beber uma água. Eu trouxe esse exemplo porque eu convivendo com vocês, e aí é isso, estamos entre amigos, eu sei que vocês gostam, alguns de vocês gostam de algumas dessas muito especificamente.
E eu sei que muitos de vocês atuam como se vocês fizessem parte de uma sitcom. É a mesma piada, é a mesma roupa, é tudo igual, né? A gente age como se a gente, de fato, vivesse nesse mundo. A gente se identifica com algum desses personagens e a gente passa a viver como eles. Isso é uma imagem de boa vida propagada pela mídia. A gente recebe dela uma visão do que deveria ser a nossa vida com os nossos amigos, a nossa vida no trabalho, a nossa vida com a nossa família. E aí a gente vai imitar alguns tipos desses comportamentos porque a gente começa a incorporar aquilo como visão de boa vida, como desejo profundo mesmo. A gente queria viver em alguma dessas séries. E aí o James Kay vai dizer que é para isso que a gente tem que estar olhando. Porque, no fundo, se a gente está imitando algum desses comportamentos, a gente está se tornando certos tipos de pessoa, que são as pessoas que habitam nesses mundos. Então, o que ele vai dizer... Alguém pode ler? Ana, lê para mim, por favor. Tá ali o microfone. Obrigada. Quero beber água. Oi. Os bens e os aspectos de prosperidade humana, pintados por essas imagens atraentes da boa vida, vão penetrando a fibra do nosso ser, rotineiro não cognitivo. Isso é, nosso coração, e assim governam e pautam nossas decisões, ações e hábitos. Com isso, nos tornamos um certo tipo de pessoa. Começamos a emular, imitar e a refletir a visão específica que desejamos. Atraídos por ela e impulsionados na sua direção, começamos a vivenciar essa visão de boa vida e começamos a nos parecer cidadãos que habitam o mundo que imaginamos ser o da boa vida. Entendem? Faz sentido? Então, a gente recebe essas imagens... Quer falar? A gente recebe essas imagens por meios diversos, mas são meios afetivos, não são meios teóricos. E aí a gente começa a se comportar de acordo com essa imagem, porque a gente gostaria de habitar esse reino, porque ele é apresentado para nós de uma forma muito atrativa mesmo. A gente gostaria de ter uma amizade como Friends. Adoraria viver como amiga, igual a Rachel e a Mônica, é tudo que eu queria. E aí a gente começa a viver como essas pessoas, porque a gente gostaria de habitar esses mundos. E aí ele vai dizer, então, que, nesse sentido, esses mundos são reinos. E aí, no limite, ser humano é desejar o reino. Mas é aí que entra a pergunta. Porque qual reino a gente deseja? Se a gente tem um desejo profundo por uma visão de boa vida, que a gente ama tanto, tão profundamente, que a gente chega a agir como se a gente já existisse nesse mundo, como se a gente, de fato, estivesse incorporado, vivenciando aquele espaço, qual é essa visão? E aí, essa é o que de fato é, mas também o que deveria ser. Qual deveria ser a visão de reino que direciona os nossos corações, que direciona a nossa ação no mundo, que faz com que a gente seja e haja como cidadão desse reino, como pessoas que já habitam, já moram nesse lugar. Então, nós intencionamos o mundo através do amor, e essa intenção, esse amor, se direciona para um reino, para uma visão de boa vida, uma visão de prosperidade humana, de como o mundo deveria ser. Só que ainda fica a pergunta de como esse amor é direcionado. E aí a gente entra na questão dos hábitos e das práticas. A imagem não é meramente ilustrativa. Quem estava aqui há 2 encontros atrás viu eu descobrindo que, na verdade, liturgia do ordinário tem tudo a ver com James Kay. Mas, enfim, o ponto dele, então, é que o nosso desejo por um tipo de boa vida, o nosso desejo por um reino, ele é incorporado em nós por meio dos hábitos e das práticas. E aí, para definir hábitos, ele vai dizer que são disposições pré-cognitivas de agir de determinadas maneiras, que se incorporam em nós como se fossem uma segunda natureza. E aí eu queria fazer uma ponte aqui com o estudo da Marília, porque eu acho que hábitos têm tudo a ver com virtudes e vícios. No sentido de que a gente precisa se habituar a fazer alguma coisa, elas não são naturais a nós, a gente não nasce sabendo. E no sentido de que a gente pode direcionar esse hábito tanto para nos tornarmos pessoas melhores, em tese, quanto para nos tornarmos pessoas menos melhores, um pouco piores. E aí o ponto aqui é que, conforme a gente vai trabalhando essas disposições, que não são naturais para nós, elas vão se tornando disposições automáticas. No sentido de que a gente já está tão habituado a agir daquela maneira, que quando aquilo bate na gente, a gente reage da forma que a gente está acostumado.
Mas existe uma dimensão muito profunda disso, que é a dimensão da formação. A gente não nasce sabendo fazer essas coisas, a gente é formado para fazer essas coisas. Talvez o exemplo mais simples seja ler e escrever. É uma coisa que a gente não nasce sabendo fazer, é algo que a gente é formado para saber, ao tal ponto que a gente faz como se a gente nem estivesse pensando sobre isso. Certo, Léo? Em certo sentido, se torna uma disposição automática, porque é praticamente impossível a gente bater o olho numa palavra e não ler ela. Eu não consigo só ver sinaizinhos assim. A gente acaba lendo naturalmente, automaticamente. Então, e aí o desenho começa a ficar complicado, não faz sentido nenhum isso aqui para mim. Mas, de acordo com ele, são os hábitos que vão direcionar o nosso amor para determinados alvos. Então é como se, sabe aqueles joguinhos que você tem uma bolinha e você tem que direcionar a bolinha para ela ir para determinado lugar e fazer puff? Candy Crush é assim, não é assim. Não. É uma bolinha colorida. Está entrando em discussões profundas. É aquelas bolinhas coloridas que você tem que acertar a bolinha da mesma cor para fazer puff. Sabe? E aí tem um negocinho que fica aqui, que fica direcionando a direção da bolinha. O hábito é isso aqui. Ele está direcionando a flecha para um alvo. Então tem vários alvos e o nosso hábito direciona... Faz sentido isso? Pode ser fliperama também? Tá ótimo. Não tem vivência. Então, esses hábitos que a gente vai se habituando a fazer vão direcionar o nosso amor para determinado lugar. E aí o ponto principal é que isso funciona sem que a gente esteja pensando sobre isso, justamente porque se torna uma segunda natureza. É como a gente se habituou a ser daquela forma, então a gente sempre vai agir daquele jeito. A gente não percebe que a gente está direcionando o nosso amor para algum lugar. E isso traz também a centralidade do corpo, veja um corpinho aqui fazendo exercício, para todo esse processo. Por quê? Porque é através do corpo que nós nos habituamos a desejar um certo tipo de boa vida. Os hábitos não são hábitos só de pensamento, eles são hábitos corporais. E aí eu queria recomendar muito para vocês o Expandindo a Vida Cristã, que é um livro ótimo que a BC2 lançou com Thomas Nelson, em que um dos pontos principais que eles vão dizer, que é o que eu fiquei realmente fascinada, é que mesmo quando a gente está pensando teoricamente sobre alguma coisa, a gente está pensando em sentido corporal. Exemplo muito besta quando eu fui preparar isso daqui, eu não estava só colocando teoria, assim, eu estava pensando em como eu ia falar com vocês. Então, eu estava pensando em como eu ia gesticular, em como eu ia falar, qual tom de voz eu ia usar, onde eu ia parar, fazer uma pausa, onde eu ia beber água. Eu estava planejando tudo isso na minha cabeça. Eu, inclusive, treinei fazer isso, para ver se cabia dentro do tempo. Então, eu tive que ver se a minha fala ia estar no tempo adequado, se eu estava falando muito rápido ou não. Tudo isso faz parte do corpo. É uma dimensão corporal da prática. Só que também é teórico. Eu estava pensando em algo plenamente... nem estava aqui na minha cabeça. Tudo bem? Leiam esse livro, ele é muito bom. Mas essa... Oi? Expandindo a Vida Cristã. Então, esse é o ponto, né? A gente se habitua a desejar alguma coisa e esses hábitos atuam em nós por meio do nosso corpo. São práticas corporais. E aí a gente entra no lugar das práticas, porque justamente a gente aprende a ler e escrever e a gente se torna fluente nisso praticando. A gente precisa ter essa dimensão prática, a gente precisa ir lá, ficar lendo, escrevendo. Não sei se vocês lembram da infância, mas eu lembro que a gente ficava desenhando assim as letrinhas. Então, tem uma dimensão prática corporal mesmo ali, né? Mas que vai se inscrevendo em nós a ponto da gente agir naturalmente, como se aquilo sempre fosse assim, a gente sempre tivesse sabido ler e escrever. Mas as práticas que o James Kay está falando aqui especificamente, elas são comunitárias, no sentido de que a gente vive elas em comunidade, e institucionais, no sentido de que, voltem lá para a introdução, quando ele está falando do shopping, são as instituições que vão propagar e incentivar determinados tipos de práticas. Justamente pela forma como elas se colocam, como elas se compõem, a gente vai praticando as coisas do jeito que elas colocam para a gente praticar. E aí, nisso, a gente vai se habituando a comportar daquela determinada maneira. Eu não tenho memória da primeira vez que eu entrei num shopping, mas provavelmente eu estava bem perdida, sem saber o que estava acontecendo. Mas eu tenho a memória do primeiro dia que eu cheguei na Unicamp, que de fato não fazia ideia do que eu estava fazendo. Só que hoje é totalmente natural. É prática, realmente. Assim, eu sei me comportar numa aula, eu sei o que está sendo esperado de mim numa sala de aula, eu sei o que está sendo esperado de mim num congresso. Tudo isso a gente é habituado a fazer. E, de novo, essas práticas, elas partem de um telos, de uma finalidade. Elas têm um fim, de nos formar para desejar um determinado tipo de boa vida.
E aí aqui a gente... Tá vendo? Não faz sentido isso aqui. Mas a gente termina... Alguém consegue dar sentido pra isso? Você consegue? Vai, Pamela, qual que é o sentido disso? Tudo que você falou. Mas por que é um coração e um negócio? Porque as práticas vão formar os seus hábitos. Mas o desenho não faz... Direcionam o seu amor para um determinado algo. Por trás desses hábitos tem as práticas, né? O exercício de você ser formado liturgicamente. Tem que fazer a mesma coisa. E aí, essas coisas se tornam automáticas. Você começa a desejar. É um arco. Eu pensei nisso. É um arco. Então é isso. É um arco. É um arco de flecha. Tá vendo? Precisa de muita abstração. Mas é um arco. Então são as práticas que formam os nossos hábitos. É porque aqui podia ser o resto, né? Mas é que o coração aí não... É que o hábito aí deveria ser o quê? A mãozinha? É o fio. Não, mas isso não é a prática? Não. Na prática tem o arco, perdão, do arco que se coloca, o hábito seria... Porque eu sei muito atirar de arco e flecha, eu tô aqui pensando. Mas é bonitinho, eu acho que o coração realmente me pega, eu não sei explicar. Mas enfim, é isso. A Pamela explicou maravilhosamente bem. O fio enrola a flecha. O fio... Tudo bem, chega, acabou, deu. Pamela, você quer explicar o que você explicou? Eu quero que você explique o que você explicou. Pro microfone, porque as pessoas não ouviram. É que eu não sei onde tá. Isso, pode vir aqui, pode vir aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. Claro que vai. Por favor. Bom, eu estava explicando muito cultamente que... Então, alguém falou que, na verdade, é um arco e flecha. Não é mérito meu, não tinha percebido que era um arco e flecha. Foi o Léo, né? Então, é um arco e flecha. Então, foi o Léo? Foi o Fernando. É um arco e flecha, exatamente. Então, a ideia é que as práticas litúrgicas, elas formam os nossos hábitos, né? E por meio dessa repetição, que nos levam a desejar determinadas coisas, que é o amor, né? Direcionado a um reino específico. Foi isso que eu falei. Obrigada. Tá ótimo, é só isso. Mentira. Tem só um pedacinho pra acabar a trade, que eu tô ficando com calor já. Oi? Muito esforço também. Aqui. Nossa, esse microfone é barulhento, né? Ok. E aí a gente chega. No final, eu juro que tá acabando. Acho que eu vou usar mais 10 minutos. Eu falei que ia ser 1 hora, né? Então vai dar certo. Diante de tudo isso, ele vai propor que a gente substitua, momentaneamente, pelo menos, a ideia de cosmovisão cristã pela ideia de imaginário social cristão. E aí ele vai trazer imaginário social do Charles Taylor, que é senhor... Gente, ele é muito simpático, eu gosto muito dele. Do Charles Taylor. O Charles Taylor vai dizer que não faz sentido o pensamento ser aquilo que nos direciona em relação ao mundo, justamente porque tem algo que vem antes do pensamento. E deveria ser esse algo que vem antes do pensamento que nos direciona em relação ao mundo. E aí ele vai propor o imaginário social como uma compreensão não cognitiva, e aqui compreensão é uma palavra importante, não é um entendimento, é um tipo de compreensão. Você compreende o mundo. Eu acho que isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas a palavra é importante, né? Ele não está dizendo que a gente tem um entendimento não cognitivo, é uma compreensão não cognitiva. Que parte de imagens fornecidas pelos sentidos. Então, de novo, aqui é o lugar da imagem. São imagens transmitidas por meios midiáticos ou por meio de histórias, de lendas, de mitos que a gente está habituado a ouvir dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos meios. São histórias, então, que são comunitárias e tradicionais. Isso no sentido tanto de que elas são passadas a nós pela comunidade,
tanto no sentido de que elas constroem um imaginário social, é o imaginário da comunidade, é o imaginário do mundo, né? Da realidade como um todo, e não é um imaginário nosso, não é uma história que a gente conta sobre nós mesmos, é uma história geral, da comunidade como um todo. E aí, de novo, aqui a importância do corpo, porque, para o Charles Taylor, essa compreensão ela é transportada a nós a partir da prática, e ela vem antes de qualquer tipo de teoria. Primeiro a gente apreende a viver no mundo, a gente compreende o mundo, para depois a gente teorizar sobre ele. E ele vai dizer que tudo isso é gente, eu não sei falar essa palavra, para mim é muito difícil. Know-how, é isso? Know-how. E para exemplificar isso, o James Kay vai dizer, eu vou trazer a Unicamp de novo porque eu gosto muito dela, mas ele vai dizer que é como se a gente tivesse vivido a vida inteira num bairro, conhecesse ele de cima a baixo, com a palma da nossa mão, e aí alguém aparece a gente na rua e perguntasse como chegar na rua X e a gente não soubesse. Porque a gente não conhece aquilo no nível teórico. A gente não conhece aquele lugar no nível das ruas, do mapa. A gente conhece aquilo sabendo, compreendendo a partir do que a gente fez a vida inteira. Do que a gente se habituou a fazer a vida inteira. Para mim, a Unicamp é 100% isso. Cheguei lá, não sabia como chegar do lugar X ao lugar Y, não sabia o que era CB. Hoje, se você perguntar, eu vou para qualquer lugar. Mas se alguém me parar e falar de carro, como eu chego da Rua Cora Coralina até o CB, não faço ideia. Ou como chega da FEAGRE até a FEF pelos nomes das ruas, jamais. Qual que é a distância em quilômetros entre o IFISH e o IB? Não faço ideia. Mas eu sei que o IFISH e o IB é pertinho. Dá para ir tranquilo andando. Obrigada, Fernando. Foi essencial essa informação. A gente se habitua nessas práticas e a gente compreende o mundo a partir daquilo que a gente foi vivenciando ao longo do tempo. Mas a gente não tem necessariamente conhecimento teórico. Um conhecimento teórico ele vai vir depois de tudo isso. A gente vai teorizar sobre isso posteriormente. Deixa eu só ver minhas anotações. Tá, isso aqui mesmo. E então ele vai dizer que, em vez de pensar sobre a cosmovisão como conhecimento cristão específico, nós deveríamos falar de um imaginário social cristão, que constitui um entendimento especificamente cristão do mundo e está implícito nas práticas da adoração cristã. O discipulado e a formação dizem menos respeito à construção do conhecimento cristão do que ao desenvolvimento de um know-how cristão, que compreende intuitivamente o mundo à luz da plenitude do Evangelho. Fez sentido? No fundo, o que ele está dizendo aqui é assim: o que é especificamente cristão não é a nossa cosmovisão, não é o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento teórico. O que nos torna essencialmente cristãos é o imaginário social que a gente tem do mundo, que é formado em nós por meio das práticas de adoração, que de fato tem muita relação com a doutrina, mas não necessariamente partiram da doutrina. Quer dizer, não partiram da doutrina. Na verdade, o que ele vai dizer é que é ao contrário. Tá aqui. Ele vai dizer o contrário. E eu acho que isso faz sentido até em termos cronológicos, os teólogos que me ajudem. Mas os credos, eles vieram depois das práticas. A gente entendeu a importância da adoração, da oração, por exemplo, depois. Ela veio depois. A gente teorizou sobre a importância da oração depois. Antes a gente orou. A gente aprende primeiro qual é a prática, para depois teorizar sobre ela. Faz sentido isso? Ok? E aí tem uma dimensão também dessa centralidade das práticas de adoração, que é que a teoria não é capaz de captar tudo que a gente compreende pela prática. E aí eu vou dar um exemplo muito pessoal. A gente teve a pandemia e todos os cursos foram online, voltamos presencialmente. O primeiro dia que eu voltei presencialmente, de fato, foi tudo muito diferente. Inclusive, é o momento da palavra. Foi essencialmente diferente. Mas o momento que mais me marcou foi o momento em que a gente foi cantar. E aí eu tava esperando ouvir uma vozinha no microfone com o violão e eu ouvi a comunidade inteira atrás de mim cantando. Cara, a dimensão daquilo é muito profundo. Só que eu não tenho como explicar isso teoricamente, doutrinariamente. A gente sabe a importância doutrinária de adorar em conjunto, de louvar em conjunto. Mas a prática traz algo muito mais profundo sobre o que é aquilo. Que a gente, às vezes, não consegue nem colocar em palavras. A gente não consegue expressar teoricamente. A gente aprende aquilo a partir da prática. E aí, ele vai dizer, então, que essa compreensão é um tipo de amor. No sentido de que é uma forma específica de desejo
que dá forma a como nós compreendemos o mundo. A nossa compreensão do mundo parte do nosso amor, do nosso desejo mais profundo. E aí isso implica que é por meio das práticas de adoração que o nosso coração é redirecionado para o alvo certo. É por meio do que a gente faz no culto, em comunidade, que a gente é redirecionado para amar o reino certo. Ok? Então a gente é redirecionado. A gente reajusta o nosso coração. E aí agora, de fato, para encerrar, se é tudo isso, então a gente precisa estar atento ao que acontece nas instituições culturais em que a gente habita o tempo todo. Porque se essas práticas que formam os nossos hábitos para desejar um determinado reino partem de instituições, se elas são institucionais, a gente precisa prestar atenção a como as instituições culturais que a gente habita cotidianamente estão nos formando. E isso por um motivo também muito importante, que é, se a gente não prestar atenção nisso, e se a gente não considerar a profundidade dessas práticas, a gente vai começar a emular dentro da igreja práticas de outros lugares. Porque a gente vai achar que eles são mais efetivos para atrair pessoas, mais efetivos para transmitir a palavra, mais efetivos para formar cristãos. Mas a igreja precisa ter uma prática que é específica da igreja, que são as práticas de adoração. Tudo bem? Mas a questão das instituições culturais a gente vai ver em outro capítulo junto com o Rafa. E aí agora eu devolvo para o Rafa. Não, na verdade. Vocês me permitem ler só uma coisinha? Então eu vou embora. Eu queria exemplificar tudo isso com o melhor livro do Lewis, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esqueci o nome do melhor livro do Lewis. Na carta 4, e aí só para quem não conhece o livro, é literalmente Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, quando ele diz inimigo aqui, ele está falando do Senhor Jesus mesmo. Mas eu vou ler aqui um trechinho que eu acho muito importante para a gente entender essa dimensão da prática da igreja, principalmente. Vou até deixar aqui. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando-o a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Para contrariar isso, ele poderá ser persuadido a vislumbrar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e não regulamentado. Isso, na verdade, significará para o iniciante um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenha papel algum. Um de seus poetas, Coleridge, registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava seu espírito para amar, e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa conforme praticada por aqueles que estão em nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na sua oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve se lembrar sempre, de que são animais, e de que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. É engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, nosso trabalho mais importante é manter coisas fora dela. Eu acho que o Lewis captou isso muito bem, assim. Primeiro, nessa dimensão de que existe uma prática litúrgica específica que nos forma de determinada forma e que isso atinge profundamente o nosso corpo. É isso. Encerro. E aí, Rafa, como você quer saber? Como você quer fazer? Posso ir falar uma coisinha? Pode, por favor. Posso ficar sentado aqui? Tá confortável. A gente tá sem imagem. Tá alto, né? Não, tá bom. Mas você não quer vir aqui para aparecer na câmera? Eu acho que qualquer lugar que eu tiver vai estar igual. Mas bom, Amanda, muito obrigado pela reflexão, né?
Esse mesmo livro do Lewis, né, ele é um livro que está no contexto, acho que da Segunda Guerra Mundial, né, alguma coisa assim, né, e uma das... Aqui. O contexto esse livro do Lewis, né, ele está no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, e esse contexto é muito importante no desenrolar da história, né. Mais uma das coisas super pertinentes, assim, né, adequados ao contexto que a gente está aqui, né, que são falados no livro, que é o seguinte, né, ok, o Diabão está falando com o Diabinho, né, e o Diabão começa a falar algo mais ou menos assim. Então, eu sei que tá rolando a guerra e tal, né, a guerra vai trazer sei lá, a gente pensa que a guerra vai trazer o pior do ser humano ali na hora, e de fato são coisas horrendas que a gente vê ali, né, mas é quando o nosso paciente estiver na igreja menosprezando o senhorzinho que vai lá na frente da esmola dele, quando ele começar a menosprezar as práticas ordinárias dentro da casa dele, que é que a coisa vai ficar boa para o nosso lado do diabinho, né? Lembro de, acho que duas passagens, me lembro de pelo menos duas passagens super importantes para esse contexto aqui, né? A primeira, três. A primeira é quando Jesus está falando do Sermão do Monte, né? E ele fala, né, que onde que a gente guarda nosso tesouro, né? E onde a gente guarda nosso coração, né? E logo antes ele fala que o que a gente vê, né, vai ser a luz que vai estar dentro de nós, né? Algo mais ou menos assim, né? E olha só, né? Olha só, eu acho que não por acaso uma coisa está seguida da outra, né? Porque a gente aprende muito com as práticas vendo, né? Algo que a gente vê aqui hoje, né? O ponto é, né? A gente as práticas que a gente estiver vendo é aquilo lá que a gente vai trazer para a gente, né? Olha só o quão importante a gente está em comunhão com irmãos maduros na fé. Olha o quão importante a gente estar em comunhão com pessoas que vão nos incentivar, né, a manter práticas saudáveis, né? E em um outro contexto, né, Tiago vai estar falando que a fé sem obras, a fé é morta, não é? E o que isso tem a ver? Bom, algo que a Amanda trouxe para nós logo no início, né, é o quê? Bom, a gente é grandemente incentivado a ser coisas pensantes, né, no sentido de que se a gente consumir material, né, se a gente consumir conteúdo, isso vai ser suficiente para que a gente consiga colocar o nosso discipulado em prática. Se a gente vê os slides, se a gente somente vê os slides da igreja, né, aí a gente já sabe de tudo, nosso discipulado está cumprido e é isso. Mas não é isso, não é isso que o J.K. Smith vai estar falando para a gente, né? Na verdade, ele traz uma reflexão muito importante do quê? Se a gente só está pensando as coisas, né, não necessariamente isso garante que ela será colocada em prática, não é? E esse versículo de Tiago demonstra para a gente que, bom, colocar em prática as coisas é muito importante, né? Porque já que a fé sem obras é morta, né? E agora um contraponto. E aí acho que a gente pode também lembrar das coisas que a Amanda trouxe, né? E, bom, colocar mais coisas na roda, né? E agora, me lembre, também tem uma outra passagem, que quando Jesus estava na crucificação, né? Um dos bandidos só fala assim para ele: então, você é Jesus, né? Pô, você é o Cristo, né? E Jesus responde, né? Então, pô, aí logo mais a gente vai estar junto no paraíso e tal, né? Eu acho que essa é uma passagem super interessante para trazer aqui no contexto, né? Que, pô, só dele falar, se não é só dele se arrepender ali na hora do lado, no lado de Jesus, já foi suficiente, assim, né, para o discipulado dele ser colocado em prática, né? E aí, acho que fica bastante interessante a gente trazer uma reflexão aqui sobre todas essas coisas, de colocar as coisas em prática, né? Da graça. Acho que a graça é muito importante nesse contexto, né? Até porque a gente não vai conseguir colocar as práticas o tempo todo, né? A gente não vai conseguir ser 100% eficiente o tempo todo, né? Mas e aí, gente? Esse é o ponto, né? Como que a graça vai... Como que a gente pode conciliar todas essas questões de... ok,
preciso colocar em prática. O que a nossa prática vai definir, né? Tipo assim, o que a gente está amando vai definir o que a gente é, mas é a graça. Porque, gente, a gente não sabe exatamente o que a gente ama aqui, né? Fica meio nebuloso as coisas, né? Essa é uma das... Acho que é um ponto que a gente pode levantar aqui, trazer vários apontamentos, questões. Não sei se alguém já pensou alguma coisa enquanto estava falando. Nossa. Tá alto, né? Eu acho que, tipo, diante do questionamento que ele colocou, eu acho que a ideia é o fato de... Lá, não. Vem aqui, Pedrinho. Quem foi que ligou essa câmera de novo? Vem aqui. Por favor, Pedro. Vamos amaldiçoados pela câmera. Eu acho que o grande ponto é a afirmação que o cara faz de que não existe possibilidade de não ter prática, entendeu? Assim, não existe vácuo de prática. A questão é o grau de consciência que você vai ter sobre isso. Então, por mais que a gente acredite que não é a prática que vai converter a gente, ou que não é a prática que vai salvar, como convertidos ou não, a gente vai ter alguma prática. Então, invariavelmente, a gente deveria pensar sobre ela, entendeu? Então, eu acho que tipo, o que o autor fala é muito, muito, muito pontual, assim, porque ele faz essa afirmação, né? Não é como se eu tivesse outra opção. Tipo assim, eu sou convertido pela fé, mas eu tenho a opção de não praticar nada. Não, eu vou praticar alguma coisa. E aí eu acho que a conversão convida a gente a refletir sobre essa transformação que toma a nossa vida inteira, né? Você pensando na ideia é uma afirmação que o Luiz faz no Cristianismo Puro e Simples, que é de que você não pode se converter só com uma parte da sua vida. E eu acho que até o rito do batismo, perdão aí aos presbiterianos, mas eu acho que a ideia de você se submergir e voltar, ela faz uma alusão muito clara à ideia de que você morre para você e nasce de novo. Então, você tem uma nova vida, e uma nova vida é uma nova vida completa, né? Você tem que converter a sua intelectualidade, você tem que converter a sua imaginação, e eu acho que você tem que converter a sua prática também. E nesse sentido, eu acho que é muito importante, assim, você ter essa construção. Eu acho que é justamente essa dimensão mesmo. Não, a gente tem uma liturgia muito bem delimitada. Nós tá somos bom? econômicos na água. A gente está utilizando a natureza da forma correta, utilizando menos água. Essa é a questão. Ecologicamente correto. Obrigado, era essa palavra. Só faz na parte essencial. O importante é sentir a água no corpo. Tem duas coisas que eu achei muito legal, principalmente na hora que a Amandinha trouxe, porque ela trouxe um texto que antes do que eu tinha grifado, que é na parte das séries, da sitcom, essas coisas, eu tinha colocado um pouco depois, quando ele menciona a busca arturiana, né, do Santo Graal. Essa busca... Você se identificou? Tem meu nome ali, aí me chamou mais atenção. Isso eu achei muito legal, porque depois eu estava tentando achar onde que ele cita, mas a frase do Blaise Pascal, que o amor tem razões que a própria razão desconhece, né? Que isso vai nos guiando, isso daí eu achei muito sensacional, porque de fato é aquilo que você comentou, a gente imita sitcoms e ao mesmo tempo que aí me leva uma outra questão que é a dos gráficos, que ele vai trazendo, que eu até coloquei o nome aqui que é mais fácil do que eu lembrar, mas é aquele paradoxo lá do gatinho. Paradoxo do gatinho? O gato de Stronger. Isso. Para mim me lembrou isso porque ao mesmo tempo que essas coisas nos formam, né? Sim. Nós formamos essas coisas. Eu esqueci de falar uma coisa importante. E aí, tá. Eu achei isso muito legal porque parece que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se não tem uma intencionalidade, a gente não muda, porque os dois estão mudando a mesma coisa. Enquanto a gente forma uma coisa, essa coisa está nos formando e parece muito uma bola de neve sem saber para onde que vai. E tem que ter um rompimento ali no meio, né? Mas enfim, eu queria comentar essas duas coisas que eu achei bem interessantes. Sim. Só para puxar um pouco dessa fala, uma coisa que eu esqueci de falar, que era importante, mas é porque foi bem aquela hora que eu ia falar naquela hora que tava o coisa completa aqui, e aí a gente se perdeu para tentar entender que era um arco e flecha. Mas o ponto é que a gente pode entender, ler aquilo da esquerda para a direita, é isso, né? Isso, da esquerda para a direita, mas a gente também pode ler da direita para a esquerda. Da mesma forma como a gente, por meio das práticas, vai se habituando a desejar um certo tipo de reino, se a gente deseja desejar um certo tipo de reino, a gente pode só redirecionar as nossas práticas.
para redirecionar os nossos hábitos, para a gente começar a ter o amor redirecionado para esse alvo. Eu acho que é essa dimensão que ele está trazendo mesmo, né? De que, da mesma forma como a gente pode estar sendo formado para desejar uma imagem de reino, aquela imagem de reino pode informar como a gente vai querer se comportar. Eu acho que essa é a importância, na verdade, da teoria que ele está trazendo, né? De olhar para essa dimensão. E aí, eu acho que a crítica do Rafa é uma crítica que fazem muito a James Kay mesmo, né? Acho que ele deixa passar algumas coisas, parece. Mas é que eu acho que o propósito do livro é chamar atenção para outras coisas, que para ele não estavam sendo dadas atenção. Não que ele está deixando de lado a graça ou a dimensão até da ação do espírito, né? Tem muita gente que fala que ele deixa de lado. No Expandindo a Vida Cristã, os autores eles até fazem esse parênteses, o James Kay acaba não fazendo, mas de que eles estão focando na parte do corpo. Não significa que as outras dimensões não sejam importantes, elas são, mas a parte do corpo também é muito importante, ela está sendo completamente ignorada. Então a gente precisa voltar a olhar para esse lugar. Eu acho que é um pouco esse movimento, assim, mas sem deixar de fora a dimensão da graça, a dimensão de que, de fato, a gente precisa de Deus para fazer as coisas do jeito certo, né? A gente precisa da graça mesmo, a gente precisa da ação do Espírito. Fala, irmão. Eu acho que até um pouco da dimensão da graça. Não. Pedro. Oxi! Parece que não gosta de mim. Não gosto. Tá inserido no conceito de liturgia, porque liturgia não é a mesma coisa que prática isolada, né? A liturgia é essa prática carregada de significado. E você pode, numa mesma prática, ter carregados de significado diferente. Igual o que eu falei do rito do batismo, ele é uma liturgia porque a gente entende como uma liturgia. Mas alguém poderia fazer isso numa outra religião com outro significado e seria uma coisa completamente diferente. A gente faz isso com outro significado o tempo todo, isso. Na verdade, né? Quando a gente vai nadar num rio, a gente tá se emergindo. Quando você pensa no liturgia do ordinário que ela citou, você tem, tipo assim, práticas do dia a dia que são carregadas de um significado a partir de uma perspectiva cristã, mas elas só são carregadas de um significado a partir da perspectiva cristã. Então, o próprio ato de criar ou de reconhecer uma liturgia envolve um grau de piedade, um grau de transformação interna. Porque se alimentar só vai ser uma liturgia uma vez que você se converte. Antes é só se alimentar. Então tem uma diferença, assim. Eu acho que a ideia da graça meio que já está inserida de certa forma dentro da ideia da liturgia. Sim, isso. Eu acho que a Pamela queria falar. Mas vem aqui na frente, não tem essa de falar do sofá. Mas só para complementar a fala do Pedro, é essa dimensão mesmo da... irmã, essa dimensão mesmo da... Eu vou até deixar a Pamela falar antes de eu completar. Vai, Pamela. É tanta essa dimensão de que a liturgia é uma prática com significado, mas ela também é uma prática que tem significado em comunidade. A gente não se batiza sozinho. Isso não faz sentido. Tipo, a gente se batizar você mesmo, assim, né? Até o risco de afogamento, não façam isso. Isso faz sentido porque a gente está dentro de uma comunidade em que isso faz sentido. E acho que também essa é uma dimensão importante. Mas agora fala, Pamela. Por favor, direciona a câmera para a Pamela. Eu, na verdade, eu ia puxar para outro assunto, já não ia mais falar disso. Por favor. Eu não sei se ela vai puxar o mesmo assunto. Então fala primeiro. Mais ou menos, assim, gente. Eu não quero levantar, tá tão gostoso aqui. Eu ia puxar mais ou menos para o mesmo assunto, porque esse negócio do hábito direciona a prática, quer dizer, a prática direciona um hábito que direciona o coração, que direciona a intenção, né? Isso me lembrou muito da psicologia comportamental, né? Do ramo da psicologia comportamental. E me lembrou muito do experimento do cachorrinho do Pavlov, sabe? Que é um doguinho que, tipo assim, eles botam comidinha. E daí, cada vez que você bota comidinha, o cachorro começa a salivar. Que ele fala, pô, aí tem comida. Daí ele toca um sininho. Daí, às vezes, mesmo sem a comidinha, quando ele toca o sininho, ele associa a comida e começa a salivar, né? Uhum. Então, no sentido de como a prática repetitiva gerou nele um desejo no coração dele antes mesmo de ver a comidinha, certo? Então, da mesma forma, a prática repetitiva da oração, ela direciona os nossos corações a desejar Deus, né? E o que o Rafa falou sobre a graça, por exemplo, é porque a prática repetitiva, querendo ou não,
traz em nós um senso moral de obrigação meio chato, assim, né? Então, ninguém quer limpar a casa, ninguém quer lavar a louça, ninguém quer fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Então, é um senso de dever. Mas o que a graça faz é reconciliar a nossa obrigação com o nosso desejo. Porque uma vez que nós somos desejados por ele, nós os desejamos de volta, para mim, né? Então, a graça, ela tem essa função tanto intelectual quanto sobrenatural mesmo, de direcionar nossos amores de novo, através de entender que a nossa obrigação é um desejo, né? Então, a gente deseja orar. A gente gera em nós um desejo de orar, um desejo de ler a Bíblia, que é sobrenatural também, né? Então, é isso. Ótimo, perfeito. É exatamente isso. Pode? Go, amigos. Mas você vai sentar ali no chão? Não, eu só ia comentar que é interessante essa questão dos hábitos, que ao mesmo tempo parece muito um retorno, né, para uma prática monástica que foi abandonada antigamente por conta de um catolicismo, sendo que o período monástico é onde eles mais desenvolvem todas essas práticas. A gente tem muitos livros do período medieval que fala sobre essas práticas, né, que o pessoal abandona, porque fala, isso é coisa de católico, não tem nada a ver, sendo que é uma coisa formativa, que nos conduzem para ser imitadores de Jesus, né. Tem até um livro chamado Imitações de Cristo, do Thomas de Kempis, que ele busca formar bastante dessas práticas num livrinho bem antigo, assim, é muito interessante. Sim. Eu sei que comentei isso daí que lembrei. Mas eu acho que é justamente isso, assim, o protestantismo, ele acaba, é aquela coisa que o protestantismo, o que ele fez com as igrejas foi tirar os quadros, né, deixar as paredes brancas. Você tira a dimensão imagética mesmo, e a dimensão das práticas, você deixa isso de lado para focar na teoria, no sola escritura, enfim. O que é isso, é importante, né, não é desimportante, isso também é importante. Essa volta para a prática de leitura da Bíblia e tal, mas isso também é prática, isso também é liturgia, enfim. É isso. Diga, Pamela. Legal. Um comentário. Realmente, viu? O que eu ia comentar não, isso aí que você falou faz sentido também, essa ideia de que a gente meio que tem algumas igrejas que pensam que elas não são litúrgicas porque elas não adotam o calendário cristão, etc. Mas a nossa prática dentro da igreja é profundamente litúrgica, tudo que a gente faz, né? Tá, mas o que eu ia comentar mesmo era sobre aquela imagem que você colocou do reino, né, de Jesus lá no Sermão do Monte, e eu me lembrei nessa discussão aí das sitcoms, da gente, do ser humano ser alguém que deseja um reino. Eu concordo assim profundamente com James Smith, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito levada por histórias, por narrativas, são coisas que me chamam muito a atenção, principalmente narrativas de fantasia, narrativas de, assim, as histórias elas me captam de alguma forma, né? Eu tenho esse carinho assim por histórias narrativas e essa ideia de... Tem um livro que ele chama As Histórias que Contamos. É um livro cristão. E aí, quando você estava falando sobre isso, eu me lembrei dessa ideia de que as sitcoms, os reinos que a gente deseja, que a gente olha e a gente meio que se projeta lá, todos eles, na verdade, apontam para o nosso desejo do reino celestial. As histórias que o ser humano conta, que ele inventa, sempre são histórias de redenção ou histórias que apontam para o vazio existencial ou para coisas que ele... para os alvos dele, né? Então tem esse livro que se chama As Histórias que Contamos, que ele fala que ele mostra que, na verdade, todos os reinos que a gente inventa, todos os reinos que a gente quer desejar, na verdade, tem relação com o reino de Jesus. E aí, no livro Você é Aquilo que Ama, o James Smith, ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a nossa necessidade de inserir as pessoas em narrativas, quando a gente está falando sobre o evangelho.
Não simplesmente essa ideia meramente intelectual, mas quando a gente se converte a uma narrativa de criação, queda e redenção. Sim. Então, esse tipo de... É isso que capta o imaginário das pessoas também. Elas estarem inseridas em comunidades, elas estão se inserindo em narrativas, em narrativas que têm sentido, né? Então, eu imagino que Jesus, quando ele está ali no Sermão do Monte, é isso que ele está fazendo também. Ele está convidando as pessoas para uma narrativa, ele está convidando as pessoas para viver com elas, com ele, né? Sim. Para viver com ele, não simplesmente falando doutrinas. Sim. Então, essa conexão, assim, dessas histórias são coisas que me fisgam muito e que eu lembrei e que eu acho que faz muito sentido, né? Inclusive na forma como a gente compartilha o evangelho, né? Sim. De entender que a história de redenção, a narrativa, ela molda o imaginário das pessoas, e por isso as pessoas elas têm um senso de pertencimento, de fazer parte daquilo, fazer parte do reino. Sim. É isso. Exatamente. Agora eu não lembro se o James Kay cita o MacIntyre, mas eu sei que essa ideia de narrativa, depois da virtude, ele fala muito disso, né? E isso está muito associado à ideia de tradição mesmo, né? De que quando a gente está em comunidade, a gente está se inserindo numa tradição que parte de uma narrativa. E essa narrativa de criação, redenção, enfim. E aí a gente se inserindo nessa comunidade, a gente se insere nessa tradição. E aí, só para a gente entender um pouco melhor o James Kay, os movimentos pós-modernos, eles vão querer acabar com a ideia de tradição, né? Que não existe mais, a gente vai quebrar com isso de tradição e a gente só vai viver o momento presente. Só que isso não existe, porque se você está dentro de uma comunidade, você está dentro de uma tradição. E a gente sempre está vivendo em comunidade. Então, a gente sempre está sendo inserido dentro de uma narrativa e sempre está desejando um determinado reino que vem dessa narrativa, que vem da tradição. Então, acho que para a gente entender também um pouquinho como faz sentido, o James Kay está falando sobre isso, assim. Mas eu acho que é exatamente isso, quando a gente... Isso, na verdade, muda muito a forma como a gente vai levar a missão, né? Se a gente não vai levar a missão a partir da dimensão da acusação ou nem do, Jesus é bonzinho, não sei o quê. A gente vai levar a missão no sentido de, olha essa história, como ela faz sentido. A ortodoxia do Chesterton também, eu acho que ele pega muito isso, assim, tipo, o ponto dele no livro quando a gente olha para a narrativa cristã, a gente entende que ela faz sentido. E faz sentido a gente se inserir nela e viver nela. Enfim. É isso? Mais alguém? Nossa, você tá falante hoje, irmão. Nunca vi querer aparecer tanto na câmera. Arthur, por favor. Oi. Eu só queria fazer o último comentário, que é nessa ideia de formação da prática religiosa e da ideia das afirmações propositivas, que são dois detalhes sobre a própria Bíblia, assim. Primeiro, no sentido da formação do cânone bíblico, que a Bíblia não é definida quando você estuda com mais profundidade. Os livros que fazem parte da Bíblia não são definidos num concílio, eles são reconhecidos num concílio, mas o processo que define os livros que fazem parte do cânone é um processo de prática religiosa. Então, os livros que estão na Bíblia são os livros que foram inseridos na liturgia da igreja primitiva pela comunidade. Sim. Não de maneira individual, mas de uma maneira natural por várias igrejas. Então, a formação da Bíblia é antecedida por uma prática litúrgica. E quando você olha para a composição dela toda, acho que 40 e tantos % dela é primariamente narrativa. Você tem 20 e poucos % de poesia e 20 e poucos % de textos propositivos, que são as cartas pastorais, as cartas dos apóstolos e tal. Então, ela é realmente predominantemente narrativa, tanto quando você olha de fora para ela como um todo, quanto você olha para os textos específicos do seu gênero que você mais vê lá dentro. Então, tem realmente... Não sabia isso do cânone, mas muito bom, faz todo sentido. Alguém mais? Eu não tenho como comentar o comentário do Pedro. Hã? É uma história, né? Quer fazer um comentário? Gente, para encerrar, não sei se é para encerrar, não sei. Tá, mas enfim, eu queria deixar uma recomendação, lembrei muito que você falou de arte, etc.
Vocês já ouviram falar no Hut Mood Podcast? Então ele é bem, assim, underground. Mas, gente, eu sou apaixonada. É sobre o evangelho e arte e narrativas na sociedade e liturgia. Então, Muito legal. Hut Mood. Não, é Hut Mood. Eu não sei como é que eu... Você não eu pode digito. mandar no grupo? Manda. Manda Isso. no grupo. Só isso. Fim. Tá. Mais alguém quer comentar pra finalizar? Não? O pessoal saiu da gravação? Você acha que pode encerrar a gravação? É o Fernando que tava, né? Realmente ele não tem respeito. A Luciana, não conheço ela pra dizer se ela não tem respeito, mas o Fernando eu tenho certeza. Ela vai saber que eu disse que ela não é uma pessoa. Tchau! Uhul! Eu acho que eu queria fazer duas coisas agora. Primeiro, o Arthur